Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir a 2 programas da Sport TV, o Tá Na Área e também o Troca de Passes, falando dessa decisão de hoje, Vasco contra Lanús, vale a liderança do Grupo G da Sul-Americana. Lembrando que Melgar e Puerto Cabello jogam também hoje às 11 horas, então é muito, mas muito importante o Vasco somar 3 pontos hoje diante do Lanús. Vamos acompanhar essas 2 resenhas e trocar uma ideia. Antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Gigante News TV, se inscreve, deixa o like e ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. Puerto Cabello, quem sou eu para comentar a atitude do torcedor? O torcedor do Vasco está lá, paga ingresso, tem o direito de fazer tudo. Mas o Vasco criou 200 oportunidades. O Felipe Coutinho perdeu gols, assim, absolutamente, que não são comuns dele perder. Então o Vasco criou, acabou, fez um gol só, mas está lá 3 pontos. Tanto é que está brigando pela liderança. Porque eu acho que o torcedor do Vasco ele vai precisar ajudar o time. O Vasco, quando tem o torcedor do lado em São Januário, cresce muito, é muito forte. O Vasco São Januário tem que voltar a ser um caldeirão, até porque o Lanús... primeiro, vale para o Lanús, vale o que vale para o Córdoba. Time argentino. O time argentino não é outra maneira de abordar. Tem que jogar com paciência, tem que jogar com inteligência. Embora ele não esteja fazendo uma campanha muito boa, o campeonato argentino divide 2 grupos de 15. No grupo dele está em 7º, é um time que faz poucos gols, mas é um time que empata muito, tem 8 empates em 14 jogos disputados. Então o Vasco tem que ter paciência, o torcedor tem que entender isso, porque assim, se conseguir outro 1-0 a favor, tá bom. Assim, é preciso entender o momento do Vasco. Hoje o jogo é mais difícil. Tem que evoluir, óbvio que tem. Mas campeonato internacional, Copa Sul-Americana, o resultado conta muito. Acho que talvez para o Vasco nesse momento e para um jogo como o de amanhã, Raed, não sei se você vê da mesma forma, acho que os desafios serão mais de criação, porque imagino esse Lanús que empata muito e que vai ter esse confronto ainda em casa, né, para disputar na Argentina, seja um time que aproveite espaços, não seja um time que vai tentar comandar as ações, até pelo momento que vive, que é um momento ruim também. Imagino um Vasco que vai ser desafiado a criar, e é onde talvez tenha tido as suas dificuldades. Acho que dentro dos desfalques que traz o Tébaro, eu acho que a comemorar se o Vasco tiver o Felipe Coutinho, porque acho que essa é a peça que num jogo como esse talvez faça a diferença. Um organizador atrás do Verratti e tal. Eu acho que esse jogo passa muito pelos lados do campo. O jogo contra o primeiro passar, todo time argentino, qualquer um que seja, ele faz uma zona de guerra ali no meio de campo. É muito difícil você transpor a linha de meio de campo dos times argentinos. A partir do momento que você chega ali no último terço, próximo da área adversária, os espaços geralmente estão pelos lados do campo. Então, eu imagino um Vasco com o mesmo time praticamente que começou o jogo contra o Flamengo. Ou seja, com Ryan e não com o Garré. Ryan e Nuno, mesmo que o Garré seja argentino, que seja importante ter ali... O Garré, para mim, é uma opção caso o Coutinho não esteja apto para entrar em campo, ali por trás do atacante de referência. Eu acho que o jogo passa muito pelo lado do campo e pela força física dos jogadores, por isso eu imagino o Ryan mantendo a titularidade. Que foi uma boa resposta, né, Tébaro? Já era um pedido, né, que o Ryan fosse mais utilizado por ter as características de velocidade, que não são características do Nuno e do Garré, né? São do Lloyd, mas que não é um jogador bem avaliado nesse momento, uma contratação que tenha já dado respostas. E foi a opção do Carille, que acabou sendo muito importante nesse último jogo contra o Flamengo e que você imagina também seja repetido para esse confronto de amanhã? Sim, é o que a gente imagina, que a expectativa é essa mesmo. O Garré, ele até chega com uma expectativa muito grande, ele chega nesse pacote de atacantes que atuam pelo extremo ali, que o Carille tanto pediu durante o Campeonato Carioca, chegam ele, o Nuno e o Lloyd, mas ele, a exemplo do Lloyd, começaram abaixo, assim, tiveram o Garré começa como titular, ele dá uma assistência para o gol do Verratti contra o Puerto Cabello na Sul-Americana, mas depois não faz muito mais do que isso. E aí o próprio Carille já falou em algumas ocasiões, em coletivas, que enxerga o Garré mais como um meia também, que ele meio que estava sendo improvisado ali na ponta direita, e o Garré parece ser esse jogador mesmo, que sempre procura esse jogo por dentro. É um jogador que, como ele está na direita, ele breca o jogo, procura a esquerda e puxa para o meio para tentar fazer uma jogada. Embora estivesse atuando sempre para essa ponta direita do Krylia Sovetov na Rússia, ou seja, ele vinha acostumado a atuar nessa ponta direita, mas no Vasco ele vem sempre procurando meio ali. O Carille já disse que o vê mais como um meia do que como um ponta. Ao contrário do Nuno, que chega encaixado ali na ponta esquerda, parece que já está há vários anos no Vasco, como o próprio Carille já falou. E o Lloyd, que vem sendo preterido, né? Dificilmente sai do banco de reservas, começou muito mal o Lloyd. E o Rael, como vocês bem disseram,
tomou essa titularidade do Garré no último Verdade. jogo, no clássico Tá evoluindo. do Flamengo, foi bem e diferente do Garré, é um jogador que vem subindo de produção nesses Sim. últimos jogos contra o Carille, sob o comando do Carille. Fez gol contra o Nova Iguaçu, fez outro gol recentemente também. Sport. O Rayan vem numa subida de produção. Foi E bem um contra o jogador Ceará. que o Vasco interessa muito colocar em campo, que ele esteja em evidência, porque é um jogador que provavelmente vai ser negociado nessa próxima janela, é o ativo mais valorizado do Vasco ali. O Vasco pretende vender algum jogador e a expectativa é de que seja o Rayan, porque é o ativo mais valorizado. Então, para o Vasco é sempre interessante tê-lo em campo, tê-lo atuando, tê-lo sendo importante nas partidas. Então, a expectativa é que o Rayan seja titular amanhã nessa partida contra o Lanús, sim. E o Adson é a opção para essa partida, pensando em velocidade pelas pontas também, Tebra? Isso, o Adson ainda é uma opção e deve voltar a ser relacionado. E o Adson que ainda vem recuperando essa condição física, ele ficou muito tempo parado, desde agosto do ano passado, voltou recentemente, vem ganhando essa minutagem, né? Mas ainda não terminou uma partida, não jogou 90 minutos, então a princípio deve ser mais uma opção mesmo para o segundo tempo ali, talvez para quando o Carille precise colocar alguém na ponta direita ali com mais característica de ponta mesmo. Então o Adson deve voltar a ser relacionado sim para essa partida, mas a princípio não como titular. É uma opção importante pensando num jogo pelos lados. Agora, abre janela, fecha janela, os problemas do Vasco continuam os mesmos, né? A gente está falando agora do Tebra, uma possibilidade de negociar o Rayan na próxima janela, que é uma das poucas opções de velocidade que o Vasco tem pelas pontas, porque foi ao mercado e trouxe o Garré, que ele mesmo disse em entrevista coletiva, é um meio atacante, como o Nuno também se coloca como meio atacante. Não são jogadores de velocidade pelas pontas. Ou seja, quando abrir a próxima janela, qual será a prioridade do Vasco, Laed? Como atacante lá de campo. Assim, existe uma Vai diferença... buscar o Rossi de novo. Ou vai nas antigas soluções, mas enfim, não consegue encontrar o Lloyd, talvez vai ser jogador dessas características, mas até aqui um investimento que não trouxe retorno. Acho legal a gente falar que, assim, por mais que você ocupe determinada faixa do campo, existem características diferentes. Um meia pelo lado do campo é diferente de um atacante pelo lado do campo. Um atacante de força pelo lado do campo é diferente de um atacante de drible pelo lado do campo. E aí você vai montando o seu Concordo plenamente. O Garré, eu já falei isso Tá aqui no canal. faltando esse de eu lembro do velocidade. Garré no Sul-Americano Sub-17 de 2017 com a seleção da Argentina, camisa 10 clássico. Sim. Aquele jogador atrás do atacante de referência, o organizador por dentro. E aí ele jogou na Rússia, como o Tébaro falou, pelo lado do campo. E aí você faz uma contratação de um meia que atua aberto pelo lado do campo, achando que ele vai ser o jogador que vai te dar a oportunidade de puxar um contra-ataque pelo lado. Não vai ser esse jogador. Ele é um meia que consegue ocupar o lado do campo com características de organização do time pelo lado e não de ataque à linha do adversário. Mais decisivo para o Vasco amanhã, porque o Lanús e o Vasco dividem a liderança do grupo com 4 pontos. E difícil imaginar que Melgar e Puerto Cabello vão brigar por essas duas posições. Eu imagino que Lanús e Vasco vão ser os dois primeiros. A disputa vai ser entre eles, então esse jogo é muito decisivo. E fazer 3 pontos agora em casa é fundamental, né, Felipe? Porque depois você vai ainda à Argentina jogar contra o Lanús e nunca é fácil jogar lá no La Fortaleza. Importantíssimo os 3 pontos para o Vasco, importantíssimo para a sequência do Vasco também, tem no Brasileiro também, que é difícil, né? Então, diante do seu torcedor, volta a São Januário para conquistar 3 pontos, né? Porque o Vasco ele precisa ir confirmando todo o jogo, né? A ascensão de parte tática. Achei que jogou muito bem contra o Flamengo, principalmente ali os primeiros 20, 30 minutos. Conseguiu ali produzir, bola na trave, teve chance com o Nuno. Achei que o Vasco construiu as chances, o que é algo interessante, mas achei que o Vasco não se defendeu bem. Não, assim, alguma dificuldade, porque defender o Flamengo não é fácil. Mas Exatamente. Ali onde o Flamengo juntava jogadores, quase sempre construía algo e terminava em finalização. Eu acho que na parte defensiva, a parte tática do Vasco defensiva, o Vasco tem dificuldade, principalmente pelo lado esquerdo com o Piton, que ofensivamente é muito bom, mas tem algumas dificuldades defensivamente. E por isso o Flamengo também ali pelo lado direito, né, do seu ataque com o Wesley, o Gerson caindo ali por muitas das vezes, tem muita dificuldade. Mas o Vasco, ele busca essa classificação e o jogo direto é esse, né? Porque vai à Argentina ainda e uma vitória amanhã te dá uma tranquilidade de buscar um empate na Argentina e decidir contra os outros times da chave. Mas o torcedor ainda lembra do primeiro jogo ainda, que estava 3-1 e deixa o empate aí. Isso ainda tem esse gostinho. O jogo amanhã, como o do Flamengo é decisivo, do Vasco também é. Então, lembrando que o Vasco ainda não terá Tietê, continua fora, né, por problemas familiares. O zagueiro Lemos com uma fratura na costela e o Payet que se machucou, né, uma lesão no ligamento colateral do joelho, também está fora. A boa notícia é que o Adson, que foi poupado do último jogo, treinou normalmente, deve ficar à disposição, pelo menos para ser acionado ao longo do jogo, caso o Carille deseje. Já é uma opção a mais, né? Acho que o Carille, de acordo com... Salvo algum problema de recuperação do último jogo, acho que o Carille vai com quase toda a base principal, porque o Vasco só vai jogar terça e só vai jogar domingo. Então ele ganhou um pouquinho de tempo mais para recuperar para o jogo com o Cruzeiro. É por aí. Então, jogo importante para Fábio Carille e o Vasco amanhã pela Sul-Americana. Vamos botar a classificação do Vasco aqui, se você não tá ligado. A classificação aqui a gente falou, né? Vasco e Lanús lideram o grupo com 4 pontos. Puerto Cabello e Melgar têm apenas 1.
Então essa é a situação de momento do grupo G, que é o grupo do Vasco na Sul-Americana. Show de bola, família. Eu acho que os dois programas foram no mesmo sentido, né? E compreendo que, cara, concordo basicamente com tudo. Porque entendo que realmente falta esse jogador para o Vasco, né? Esse jogador de mais velocidade, esse ponta que pode dar essa possibilidade para o Vasco de jogar fora de casa com as linhas mais baixas e aí você buscar o contra-ataque, utilizando desse jogador para ser a válvula de escape, né? Ganhar em velocidade, um lançamento para ele. Em casa também, né? Você jogando do jeito, por exemplo, que foi ali contra o Sport, que teve um momento que estava tendo mais posse de bola, atacando, pressionando o tempo inteiro, e o Vasco fica sem esse jogador. Tanto que ali no segundo tempo, né, o Carille faz as mudanças, entra com o Adson, entra com o Ryan, e o Ryan tem essa possibilidade, num belo passe do Payet, arrancou ali, né, antes do meio-campo e conseguiu levar até o gol. Então falta esse jogador para ser titular do Vasco, e com mais mobilidade, mais leve, mais força física, porque o Ryan, ele tem essa explosão, ele tem esse arranque, mas ele vai ter dificuldade sem a bola, porque o Ryan é mais pesadão, é um cara mais alto, né, que não tem tanta mobilidade para fazer esse ir e vir, né, ter que ir lá marcar a lateral e ao mesmo tempo arrancar, né, a gente tá faltando esse jogador, que como foi dito aí, né, tá na área, contratou o Lloyd, mas que ainda, infelizmente, não consegue entregar absolutamente nada. Em relação ao Felipe Bastos, né, acho que ele foi muito bem quando ele falou ali que o Vasco foi bem no primeiro tempo contra o Flamengo, mostrou, assim, uma organização defensiva, fica muito difícil. Contra o Flamengo, você realmente, né, o Mansur falou ali, mas você deu muito espaço ali pelo lado esquerdo e tal, mas é o Flamengo. É muito recurso. Onde a bola cai é bem tratada. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, é um time que vai criar contra qualquer adversário, né? Claro, poxa, se você pegar, por exemplo, um Palmeiras que no Campeonato Brasileiro, até o momento, né, 5 rodadas, eles tomaram 2 gols. Claro que o Flamengo vai ter mais dificuldade pelo ajuste, pela qualidade do adversário. Mas em comparação a partidas do Vasco fora de casa contra Ceará e Corinthians e também os jogos contra o Flamengo no Campeonato Carioca, houve sim uma evolução. Não é aquela evolução que a gente espera, é claro, mas houve uma evolução. Então no jogo de hoje, onde o nosso adversário não é bobo, não é fácil, vem de uma sequência em relação a vitórias que não é positiva, né? Um time que está mais empatando do que conseguindo ali os resultados. Eu acho que nos últimos... Na verdade, eu destaquei isso lá no canal Vasco em Família. Desde o dia 16, né, de fevereiro, o Lanús perdeu para o River Plate por 1-0. De lá para cá, o Lanús está invicto, né? Ganhou do Melgar, teve algumas vitórias contra times pequenos lá da Argentina, mas quando teve ali adversários mais competitivos, como um Vélez, um São Lourenço, um Independiente, precisava ganhar do Godoy Cruz, do Banfield, para estar melhor colocado, para conseguir ali já a vaga nos playoffs do Campeonato Argentino, esse time falhou, empatou. Então, a gente entende que dentro de casa, entendendo que o jogo é difícil, complicado, o time argentino é sempre, né, difícil de jogar, mas hoje o Vasco tem que dar um passo muito importante rumo a essa classificação, porque como eu disse, né, o Melgar, ele joga hoje também contra o Puerto Cabello e provavelmente vai conseguir a vitória, e aí vai chegar a 4 pontos. O Vasco ganhando hoje dá um passo importante, porque o Lanús fica com 4, o Vasco chega a 7, se torna o líder do grupo, e no próximo jogo, que é o retorno, começa o retorno, né, o Melgar enfrenta o Lanús dentro de casa, tendo a possibilidade até de ultrapassar o Lanús. Então é um jogo mais complicado para o Lanús em comparação, tanto para o Lanús e quanto para o Melgar, em comparação do Vasco, que vai pegar o Puerto Cabello fora, que é um time que, poxa, com todo o respeito, mesmo fora de casa, o Vasco tem que se impor em ganhar e ganhar. Então a vitória é hoje, e a vitória contra o Puerto Cabello, o Vasco dá um passo importantíssimo rumo a essa classificação. 6 pontos. E aí você torce por um empate lá contra Melgar e Lanús, poxa, é só você assinar que a vaga do Vasco está garantida aí para as oitavas de final da Sul-Americana. Claro, tudo passa por hoje, ganhando. Agora, você empatando o jogo hoje, não vou falar de derrota. Não, derrota não pode existir, pelo amor de Deus. Né? O Lanús está empatando, não é um adversário, mas não está ganhando de ninguém. Então, o empate é um péssimo negócio. Um péssimo negócio, porque aí você já coloca também o Melgar nesse bolo todo, vai animar, de repente vai jogar aqui, vai vir para São Januário na última rodada com alguma possibilidade, segunda colocação, até mesmo também de bater primeiro e passar direto. Então não, ganhando hoje, o Vasco dá um passo importante, né, rumo essa classificação aí, família vascaína. Mas quero saber também a sua opinião de tudo que a gente ouviu aqui nos 2 programas da Sport TV e também na resenha que a gente teve agora. Tamo junto, se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, é nóis!